Vontade de ficar deitado o dia inteiro. Você passa por isso? Às vezes você tem um monte de coisa para fazer, mas é uma vontade enorme de passar o dia na cama e aí quando vai fazer as coisas que tem que fazer, vai arrastada, né? Arrastado. E às vezes algumas pessoas até podem passar o dia deitada, acabam passando e aí se sentem mal porque não fizeram nada ao longo do dia inteiro. Existem 7 motivos bem comuns para essa vontade de ficar deitado o dia inteiro. Nós vamos falar sobre eles agora. E se é a sua primeira vez aqui nesse canal, fica aí comigo até o final para você ouvir sobre esse assunto e depois inscrever-se aqui e até dar uma olhada nos outros vídeos aqui, que nós já falamos de diversos sintomas relacionados à saúde mental, pensando em você por inteiro. O primeiro motivo é esgotamento. Esgotamento ou estafa depois de um período muito prolongado de alta exigência, que pode ser relacionado ao trabalho fora ou dentro de casa, pode ser depois de um período que você ficou ajudando alguém com um problema, como por exemplo, um problema de saúde, né? Pode ser depois de uma obra aí na sua casa e você está muito cansada, muito cansado e você está em uma situação de esgotamento físico e mental. E aí você tem vontade de ficar deitado o tempo todo, mas na verdade não tem conseguido. Isso a gente tem que respeitar. Muitas vezes, gente, essa sensação de esgotamento depois de um período, ela pode sim ser resolvida depois de descanso, de um período maior de redução de demanda, né? Redução de agenda. Mas se isso é muito prolongado e faz a pessoa desenvolver um processo de estresse crônico, às vezes nem o descansar faz com que a pessoa se sinta descansada. Porque aí ela já tem até alterações corporais, nutricionais, endócrinas, que fazem com que o descanso não seja suficiente. Se você passou por um período, descansa, mas não está se sentindo bem mesmo após férias, após 15 dias aí que você está sem suas maiores obrigações e não consegue sentir que descansou, é necessário uma avaliação para isso, tá? Dá uma revisada, porque muitas vezes a gente não revisa muito bem ou continua com a agenda igual. É importante que a gente entenda sobre essa desaceleração, redução, mesmo que as pessoas solicitem você, né? Se você é uma pessoa que as pessoas solicitam muito, né? Tem pessoas que demandam muito ao seu redor, e aí é a hora de reduzir e dizer não, agora eu estou em um período de desaceleração. Isso é importante, tá? Segunda causa, né, dessa vontade de deitar o dia inteiro é disfunção endócrina. Eu pincelei isso agora no primeiro item para falar agora. Disfunção endócrina, ou seja, alteração do funcionamento de glândulas, como por exemplo, tireoide, como por exemplo, adrenal, quando a gente está falando de estresse crônico. Então, eu sempre falo da disfunção porque isso abre um leque para pensar várias coisas, tá? Mas também pode ser alteração metabólica em outros locais, em outras situações. Então, muitas vezes a pessoa tem vontade de ficar deitada o tempo todo e realmente não tem nada a ver com saúde mental, no sentido de transtorno mental, né? Ela liga a ideia de que, nossa, não sei o que está acontecendo comigo, mas ela não consegue identificar um motivo emocional, nada aconteceu, não estou percebendo, mas tem algo estranho em mim, e aí eu recomendo uma avaliação clínica, exame mesmo para fazer, tá? Então, a ideia é, qual exame fazer? Qual exame fazer vai depender aí da sua queixa associada. Então, a disfunção endócrina, por exemplo, a avaliação de tireoide aí já é um deles, mas é preciso ver vitamina D, B12, uma série de outras coisas que alteram essa questão do ânimo, tá? Isso é importante, especialmente se você tá aí na perimenopausa, precisa dessa avaliação. Terceiro motivo é sono noturno não reparador. Tem gente que não sabe que não dorme bem e passa o dia inteiro com vontade de ficar deitada, acredita que dormiu, mas na verdade não descansou.
Mesmo pessoas que usam medicamento, né, e acreditam que está funcionando, pode ter um sono muito leve, um sono não faz sono profundo o suficiente e acorda já cansada, né, cansado, e passa o dia inteiro com vontade de deitar. Ou você mesma sabe, né, você mesmo sabe que não está mesmo dormindo bem e por isso tem vontade de dormir o dia inteiro. E aí precisa reavaliar o motivo da insônia, o horário que você vai dormir, o horário que frequentemente você acorda. Isso é uma coisa que eu repito aqui várias vezes, porque essa questão da regularidade é importante, especialmente para quem tem essa sintomatologia, né, e para quem não quer ter, né, ou para quem está tratando aí um quadro de transtorno mental, porque é preciso educar o nosso relógio, né? O nosso ciclo circadiano precisa estar regulado, porque senão, gente, a pessoa realmente tem vontade de ficar deitada o tempo todo. E aí eu vou fazer aqui um parêntese que muitas pessoas acabam dormindo até bem tarde, não se sentem satisfeitas porque quem dorme até muito tarde fica com dor no corpo, fica sem ânimo, não consegue fazer aquilo que gostaria e aí acaba tendo vontade de ficar deitado de novo. Se você sofre com isso, eu peço para você fazer um esforço de começar a acordar mais cedo. Você vai ver, quando acordar mais cedo, vai conseguir fazer mais coisas, vai se sentir melhor em relação ao seu corpo e não vai ter a dor que você sente porque está acordando aí às 11 horas da manhã. Isso não é incomum, tá, gente? No programa Ansiedade Controlada mesmo, a gente estava conversando semana passada com o pessoal de lá e uma pessoa estava falando isso, que acorda bem tarde, que tem essa dificuldade, acorda às 11 e acorda com dor no corpo. Isso acaba deixando a pessoa muito indisposta e aí com vontade de fato de também continuar deitado ou dar outro cochilo à tarde. Isso atrapalha muito a noite e atrapalha a produtividade, fazendo com que a pessoa entre num ciclo de frustração. E aí, entrando nessa do ciclo de frustração, frustração é o nosso quarto motivo de vontade de deitar o dia inteiro. Por que eu tô falando de frustração como um motivo? Porque às vezes a gente tá frustrada com trabalho, com carreira, com família, com relacionamento, com o lugar que mora, com uma escolha que fez de uma profissão, de um concurso que passou e no fim não tá gostando, né? Que recentemente viu uma situação assim, ou qualquer outro tipo de coisa, ou com você mesmo, com decisões, né? E aí essa frustração faz com que você entre em um estado de paralisação e acabe querendo ficar o dia inteiro deitado. Frustração pode gerar esse estado de paralisação, mas a gente tem que identificar a frustração, identificar o que está de fato incomodando e fazer realmente um esforço maior para pensar nisso e no que eu vou fazer agora, porque senão você vai aumentar mais ainda essa frustração e aí ela começa a crescer para outro lado. Ah, tá, eu tô frustrado, mas eu não tô conseguindo, tô com vontade de deitar o dia inteiro. Aí eu deito o dia inteiro, aí eu não ajo de forma alguma para mudar isso, aí começa a aumentar a culpa porque não tá agindo, e aí as coisas começam a atropelar, porque a vida vai acontecendo, né? O mundo vai andando e você se sente ali numa paralisação e sem conseguir gerar movimento. Isso é um dos motivos. E às vezes as pessoas não identificam esse motivo como sendo a causa dessa vontade de deitar, porque quando você tem uma frustração na sua vida e muitas vezes é uma situação difícil para você tomar decisão ou reconhecer, aí você fica jogando para a ideia de que deve ser tô doente ou deve ser por tal coisa, né? Fica gerando desculpas porque eu sei que para a gente é difícil tomada de decisão, a saída aí de uma situação que nem tá tão confortável, mas que a gente conhece. Então, avalia isso, porque isso é um dos motivos. O quinto motivo é transtorno de ajustamento ou transtorno de adaptação. Isso é o que a gente chama, é um transtorno relacionado ao estresse, que acontece depois da pessoa passar por um período
de algo muito difícil, como a perda de alguém, perda de emprego, perda de posição, qualquer situação, separação conjugal, mudança de cidade também pode gerar isso. Então, nos primeiros 30 dias, 30, 40 dias, a pessoa pode se sentir muito mal, com vontade de ficar deitado o tempo todo, com vontade de não fazer muita coisa, porque na verdade ela está ali processando emocionalmente aquilo, tanto psíquico como fisicamente, né? A energia gasta é muito grande e ela se sente ali esgotada, porque o cérebro está se ajustando a uma nova situação. Algumas pessoas chegam a ter sintomas depressivos, né? Aumento de sintomas ansiosos nesse primeiro mês, quando acontece isso, costuma passar, né? Mas se não passa, tem que reavaliar para uma outra causa, para um outro motivo, né? E aí, ajuda profissional é importante para isso, que às vezes a pessoa não consegue fazer sozinha. Sexto motivo é o uso de medicamentos. Muita gente não associa a vontade de ficar deitado o dia inteiro a medicamento, porque às vezes essa vontade de ficar deitado não está associada a sono. É só vontade de ficar deitada, como se não tivesse energia suficiente, como se não tivesse, como fala, coragem, né? O corpo não tem coragem. E aí a pessoa não associa, mas se você faz uso de algum medicamento ou toma chá calmante demais, né? Ou usa uma dose muito alta, por exemplo, de magnésio. Tem gente que tem relaxamento muscular e fica com dificuldade de levantar, né? Quando toma dose alta, já vi um pessoal que acaba vendo muita coisa sobre suplemento e toma doses altas e fica com diminuição da vontade de fazer as coisas por questões musculares e por aumento de GABA, né, nosso neurotransmissor de inibição. E aí você precisa rever, tá? Rever tanto fitoterápicos quanto remédios alopáticos, quanto suplementos, porque muitas vezes é aquilo que causa, especialmente medicamentos que demoram muito para sair do corpo, como remédios tranquilizantes do tipo clonazepam. Não são todos que demoram muito, mas ele, por exemplo, demora bastante para sair do corpo. A pessoa toma no dia seguinte, né, e vai acumulando tudo. Mas é preciso observar isso primeiro. Um remédio de liberação prolongada, que não era para você se sentir assim e você está se sentindo. Vou dar um exemplo de um caso muito recente, paciente tomando um remédio chamado lamotrigina de liberação prolongada. Não era para ela se sentir assim, porque a liberação prolongada normalmente não sente, mas ela ficou melhor quando trocou o tipo da lamotrigina. De liberação rápida, ela não sentiu mais. Então, falando liberação rápida e liberação lenta, isso está escrito ali na caixinha do medicamento, se você que está me assistindo usa remédio, tá? O que é de liberação prolongada está escrito, o outro não está escrito nada sobre isso, de forma geral, tá bom? Então, avalie aí, dá uma olhada nos remédios que você usa, tá? Mesmo de outras áreas, mesmo antihipertensivos, conversa com quem te prescreve para saber se existe a possibilidade de estar gerando em você lentificação, tá? E aí, vontade de ficar deitado o dia inteiro, que a gente chama às vezes de lentificação psicomotora, dependendo do caso, tá? Então, reavalia isso, tá? E o sétimo motivo, não poderia deixar de falar, é depressão, transtorno depressivo. Muitas vezes, nesses motivos que eu falei acima, não tem nada associado à tristeza. Aliás, boa parte deles não tem tristeza associada. Mas se você tem vontade de ficar deitado o dia inteiro, que é desânimo, né? Tristeza, choro fácil, perda do prazer nas coisas, aquilo que te motivava não motiva mais, distúrbio de sono, alteração de apetite para mais ou para menos, pensamentos que você considera pensamentos negativos, né? Um conteúdo de pensamento de desesperança o tempo todo. Aí a gente está falando de um possível quadro depressivo e recomendo que você passe na psiquiatria para avaliação. Marca aí com o médico psiquiatra que você já conhece ou outro que seja mais fácil para você para avaliar isso, tá? Porque às vezes a gente fica protelando a avaliação e aí protelando também a solução e a melhora da qualidade de vida. Quanto mais tempo se passa para resolver, mais aumenta o sofrimento e tornando mais difícil também, né, o tratamento para a pessoa, tá bom?
Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você e se você, junto comigo, quer ajudar outras pessoas com informação, entendendo que informação faz muita diferença na vida das pessoas, clica aqui no curtir, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui nesse canal se é a sua primeira vez aqui e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!